Agora eu vou falar sobre a síndrome dos ovários policísticos. Então, a síndrome dos ovários policísticos se caracteriza por um estado de hiperandrogenismo, ou seja, aumento dos hormônios androgênicos, como dehidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona, associado a um quadro crônico de alterações da ovulação. Isso vai levar, por exemplo, a amenorreia, oligomenorreia, alterações menstruais e a presença morfológica, a ultrassom dos ovários micropolicísticos. Então, é uma doença que se caracteriza por hiperandrogenismo, alterações na ovulação, que clinicamente vão se manifestar com amenorreia ou oligomenorreia e ovários micropolicísticos a ultrassom. Acomete 4 a 18% das mulheres em idade fértil e é considerada a principal doença endócrina em mulheres no período fértil. Então, por ter essa prevalência de acometer 4 a 18% das mulheres, provavelmente é a doença endócrina e metabólica mais comum em mulheres em idade fértil. Então, é uma doença multifatorial, mas que está relacionada principalmente à resistência à insulina. E a gente sabe que a resistência à insulina ela está muito relacionada à obesidade, ao aumento de gordura visceral. Então, fatores ambientais que aumentam o risco de obesidade têm relação com a síndrome dos ovários policísticos. Então, por exemplo, uma alimentação inadequada, hipercalórica, o sedentarismo, a obesidade parecem são os principais fatores relacionados à síndrome do ovário policístico, já que esses hábitos eles vão aumentar o risco de obesidade, a obesidade vai aumentar o risco da resistência à insulina, e a resistência à insulina é hoje aceito como talvez o principal fator fisiopatológico da síndrome dos ovários policísticos. Alguns fatores genéticos podem estar envolvidos, alguns estudos já mostraram pequenas mutações relacionadas à síndrome dos ovários policísticos. Mulheres com pessoas na família com ovários policísticos parecem ter um aumento do risco também, mas o principal fator relacionado, responsável pelo aparecimento da doença é a resistência à insulina. Então, como é que essa resistência geralmente acontece? Então, a insulina, ela se liga no receptor dela, na célula, e essa ligação da insulina no seu receptor promove a fosforilação em tirosina de vários substratos intracelulares. Ou seja, a insulina se ligou no seu receptor, isso ativa a fosforilação em tirosina dos substratos intracelulares. Quando a gente tem resistência à insulina, essa fosforilação que deveria ocorrer em tirosina, geralmente ocorre em serina. E aí a gente não consegue promover o transporte de glúten para a membrana celular. Então vamos lembrar, a insulina se ligou no seu receptor, ativou a fosforilação em tirosina, o que é o ideal. Essa fosforilação em tirosina recruta o transportador glúten para a membrana celular e a célula vai captar a glicose para o meio intracelular. Então, se a insulina não atua, a glicose ela tem dificuldade para entrar dentro da célula. Nos quadros de resistência à insulina, a gente tem essa fosforilação em serina e aí a gente não consegue recrutar adequadamente o glúten para a membrana celular. Então, o glúten ele não vai ficar na membrana e a glicose ela vai ter dificuldade para entrar dentro da célula. Geralmente, o principal fator que causa essa resistência, a gente pode ter, claro, defeitos genéticos no receptor, mas geralmente é o acúmulo de ácido graxo no meio intracelular, assim como as citocinas inflamatórias. Então, quando a gente tem um paciente com obesidade, ele tem aumento geral, a gente tem resistência à insulina no tecido adiposo. A insulina no tecido adiposo é um hormônio lipogênico, ele aumenta a produção de gordura. Se a gente tem resistência à insulina no tecido adiposo, a gente não vai ter lipogênese, a gente vai ter lipólise. Então, nos quadros de resistência à insulina, a gente tem aumento da lipólise. Ao ter lipólise,
a gente aumenta a quantidade de ácido graxo livre no plasma, e esse ácido graxo livre ele é captado pelas células. Então, o ácido graxo livre ele é captado pelo fígado, enchendo o fígado de gordura, e a gente vai ter esteatose hepática. Esse ácido graxo livre ele é captado pelas células, e esse ácido graxo livre é que vai promover essa fosforilação em serina, dificultando o recrutamento do glúten para a membrana celular. Essa resistência à insulina também, essa fosforilação em serina também pode ser causada, por exemplo, pelas citocinas inflamatórias. TNF-alfa, interleucinas também podem estimular esse processo. Então, seria o principal mecanismo da resistência à insulina que a gente tem, tanto no paciente obeso, no paciente diabético. E aí o que acontece? Quando a gente tem resistência à insulina, o nosso pâncreas ele vai responder com um aumento da produção de insulina. Então, nos pacientes que têm resistência à insulina, geralmente a gente tem uma hiperinsulinemia, ou seja, um aumento dos níveis séricos de insulina como resposta do pâncreas à resistência à insulina. Então, resistência à insulina, minha insulina não está conseguindo agir adequadamente. O que meu pâncreas faz? Aumenta a produção de insulina. Ao aumentar a produção de insulina, esse excesso de insulina vai estimular o ovário a produzir mais androgênios. Ao produzir mais androgênios, esse hiperandrogenismo, ele estimula a deposição de gordura visceral. Então vai virando uma bola de neve, né? O paciente ele tem resistência à insulina, aumentou os níveis séricos de insulina. Esse excesso de insulina vai até o ovário, estimula a produção dos androgênios. Esses androgênios aumentam a expressão de genes envolvidos na lipogênese, ou seja, aumenta a adiposidade visceral. A adiposidade visceral é um dos principais determinantes da resistência à insulina. Aumentando a resistência à insulina, aumenta a liberação dos androgênios, que aumenta a adiposidade visceral, que aumenta a resistência à insulina, que aumenta o hiperandrogenismo, então vai virando uma bola de neve. Tá? Então o hiperandrogenismo, além das manifestações clínicas típicas como acne, alopécia androgênica, hirsutismo, ele também aumenta a deposição de gordura visceral. Então, vira uma bola de neve. Hiperandrogenismo aumenta a resistência à insulina, que aumenta a insulina aumenta a produção dos androgênios, né? E a gente vai tendo piora progressiva do quadro. O hiperandrogenismo, então o aumento da testosterona, da dehidroepiandrosterona e da androstenediona vai causar alterações menstruais. Então a mulher vai ter oligomenorreia ou amenorreia. Em alguns raros casos a gente pode ter aumento do fluxo menstrual, né, polimenorreia, mas o clássico é oligomenorreia ou amenorreia. O hiperandrogenismo vai causar acne, hirsutismo, ou seja, aumento dos pelos, e alopécia, né, que é típica do homem, justamente pelo excesso de androgênios. A mulher também pode evoluir com uma alopécia androgênica. Então, a gente tem também outros fatores, né, relacionados à fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente tem, por exemplo, como a gente viu, a resistência à insulina, mas, por exemplo, crianças que no período da gestação tiveram contato com hiperandrogenismo e hipercortisolismo durante a gestação, e se essa mãe também for obesa, essa criança ela tem mais risco de ter resistência à insulina e hiperandrogenismo. Algumas a gente pode ter alterações epigenéticas durante a gestação, que geralmente estão relacionadas a mães obesas, né, a hiperandrogenismo durante a gestação. Então essas alterações epigenéticas, como por exemplo a metilação do DNA, pode aumentar o risco de resistência à insulina e ovários policísticos no futuro. E tudo isso aumenta o risco de síndrome dos ovários policísticos. Mas lembrar sempre da resistência à insulina, que talvez seja o principal fator envolvido. O que essas pacientes elas vão ter, né? Quais são as manifestações clínicas típicas? O hiperandrogenismo, então, vai causar acne, hirsutismo e alopécia androgênica.
Pode ser responsável também pelas alterações menstruais, né, como a oligomenorreia e a menorreia, o mais comum. Então, quando é que a gente vai suspeitar de uma mulher com ovário policístico? Aquela mulher que tem sintomas de hiperandrogenismo, acne, hirsutismo e alopécia, principalmente o hirsutismo é o mais comum. Não é comum a gente ter alopécia, né? A gente tem que ter uma quantidade muito grande de androgênio para ter alopécia, mas o achado clássico é o hirsutismo associado a alterações menstruais. Então esse é o quadro clínico típico da mulher com ovário policístico. Essas mulheres, elas também vão ter, né, um risco maior de evoluir com hiperplasia do endométrio. Isso pode aumentar o risco de câncer de endométrio e tem também maior risco de infertilidade. Então são mulheres que geralmente têm uma dificuldade maior para engravidar. Comumente, as mulheres com ovário policístico, elas têm obesidade. Então, por exemplo, a prevalência de obesidade é 2 a 4 vezes maior, né, em mulheres com ovário policístico quando a gente compara com aquelas mulheres sem ovário policístico. Então, elas têm 2 a 4 vezes maior chance de ter obesidade. E por que isso acontece? Né? Porque provavelmente, geralmente no ovário policístico, a gente pode ter um aumento da lipogênese e uma redução da lipólise. E esse aumento da lipogênese geralmente ocorre por mutações no receptor PPAR-gama. Então, é uma paciente que está mais suscetível a ter ganho de peso, por aumento da lipogênese e redução da lipólise. E na síndrome dos ovários policísticos, a gente parece ter também algumas disfunções de neurotransmissores que regulam o apetite e a saciedade. Então, a gente tem aumento da colicistoquinina e redução da grelina e do peptídeo Y. Lembrar que a grelina é o hormônio que reduz o nosso apetite. As pacientes com síndrome dos ovários policísticos também têm maior risco de ter diabetes, o dobro do risco quando a gente compara com mulheres sem ovário policístico, e isso acontece justamente pela fisiopatologia, pela resistência à insulina. Então, o principal mecanismo envolvido, né, no diabetes tipo 2 é a resistência à insulina. E as mulheres com ovário policístico, elas têm 2 vezes maior chance de ter diabetes, né, mellitus tipo 2, e 10 vezes maior risco de ter diabetes gestacional. Essas mulheres comumente apresentam alterações nos lipídios plasmáticos, então elas têm, por exemplo, geralmente aquela alteração típica da síndrome metabólica. Então são pacientes que vão ter HDL baixo, LDL e triglicerídeo altos. Então, a dislipidemia típica da síndrome metabólica, a síndrome metabólica não é um problema também que está relacionado à resistência à insulina. Então, a dislipidemia clássica da síndrome metabólica é justamente essa: redução do HDL, aumento do triglicerídeo, que é a dislipidemia também típica que a gente encontra na síndrome dos ovários policísticos. Essas pacientes, elas têm maior risco também de ter hipertensão arterial. Então, a gente tem uma maior prevalência de hipertensão nas pacientes com ovário policísticos. Isso acontece porque a resistência à insulina reduz os níveis de peptídeo atrial natriurético e também ativa o sistema renina-angiotensina. Com isso, a gente vai ter maior retenção hídrica, maior vasoconstrição periférica e maior retenção de sódio. Então, mulheres com ovário policístico, elas têm maior risco de ter problemas metabólicos que se relacionam à resistência à insulina. E isso aumenta também o risco cardiovascular dessas mulheres. Então, elas têm maior risco de ter síndrome metabólica. Então, aqui só para lembrar os critérios para a gente fazer o diagnóstico, né? Então, circunferência abdominal maior que 88 centímetros em mulheres, glicemia maior ou igual a 110 ou diabetes, pressão arterial maior ou igual a 130 por 85, HDL menor que 50 e triglicerídeo maior ou igual a 150. Então, esses critérios, né, se a gente tiver 3, a gente considera que o paciente tem síndrome metabólica, e as mulheres com síndrome do ovário policístico têm maior risco de ter síndrome metabólica, que é uma doença que a síndrome metabólica também se relaciona à resistência à insulina. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente tem vários critérios, né, que são usados mundialmente para fazer o diagnóstico da síndrome metabólica. Cada entidade médica, às vezes, usa um critério diferente. O critério mais usado no mundo
é o critério de Rotterdam, que a gente tem 3 critérios. Desses 3, se a mulher tiver 2, a gente fala que ela tem ovário policístico após excluir outras causas de hiperandrogenismo. Então, quais seriam esses critérios? Hiperandrogenismo, que pode ser clínico ou laboratorial. Então, o que seria o hiperandrogenismo laboratorial? A gente vai pedir a dosagem de testosterona, androstenediona e sulfato de dehidroepiandrosterona, ou SDHEA. A maioria das entidades recomenda, às vezes, fazer a dosagem só da testosterona livre. Por quê? Porque sempre que a testosterona livre está normal, geralmente esses outros hormônios também estão normais. Mas a gente pode pedir os 3: androstenediona, testosterona livre e sulfato de dehidroepiandrosterona. Então seria o hiperandrogenismo laboratorial. E o hiperandrogenismo clínico, a presença das manifestações clínicas típicas do hiperandrogenismo: alopécia, acne e hirsutismo, lembrando que o hirsutismo é o achado mais característico. A gente tem a disfunção ovulatória, como é que a gente pode avaliar? Então a mulher vai ter amenorreia ou oligomenorreia. A gente pode dosar a progesterona na fase lútea, já que essas mulheres elas geralmente evoluem com anovulação, elas não ovulam, ou às vezes até a monitorização da temperatura durante o ciclo menstrual, já que a gente sabe que a temperatura ela sobe um pouquinho no período da ovulação. E a presença dos ovários micropolicísticos a ultrassom. Então, dessas 3 características, se a paciente tiver 2 características, a gente pode fechar o diagnóstico de ovário policístico. Então, para repetir: hiperandrogenismo clínico, hirsutismo, acne, alopécia; laboratorial, aumento da testosterona livre, androstenediona e SDHEA. O hirsutismo, a gente pode classificar ele pela escala de Ferriman-Gawey. Então é a mais usada. Então ela avalia a presença desses pelos em várias localizações e aí a gente faz a somatória. A gente considera que se estiver maior ou igual a 8, essa mulher ela tem um hirsutismo importante. A disfunção ovulatória, então, para repetir, a gente faz pela dosagem da progesterona na fase lútea, ou a avaliação da temperatura corporal durante o ciclo menstrual e a morfologia do ovário a ultrassom. Então, lembrar que mulheres saudáveis, elas também podem ter ovários micropolicísticos. Então, quando a gente faz ultrassom e tem lá ovário micropolicístico, mas a mulher ela não tem hiperandrogenismo e ela ovula, ela não tem ovário micropolicístico, ela não tem a síndrome. Ela tem o ovário com a presença de micropolicistos, mas ela não tem a síndrome. A síndrome a gente tem que ter outros achados além dos achados ultrassonográficos. Como é que é a característica desse ovário, dessa mulher com síndrome do ovário policístico? Geralmente a gente tem ovário com mais de 10 ml de volume ou mais de 25 folículos por ovário. Aí a gente pode falar que essa mulher ela tem um ovário característico da síndrome dos ovários policísticos. E é sempre interessante, nas mulheres que a gente está suspeitando da síndrome dos ovários policísticos, a gente afastar outras causas de hiperandrogenismo, que seria então hiperplasia adrenal congênita, que a gente vai pedir, por exemplo, a 17-OHP, a 17-hidroxiprogesterona para fazer esse diagnóstico, fazer alguns testes funcionais. Tumores da suprarrenal, produtores de androgênios. A síndrome de Cushing pode causar também hiperandrogenismo, hiperprolactinemia e uma disfunção tireoidiana. Então, o ideal é sempre excluir essas causas, eu vou repetir: hiperplasia adrenal congênita, tumores adrenais, então às vezes vai fazer uma tomografia, síndrome de Cushing, cortisol, hiperprolactinemia e doenças tiroidianas. Excluiu, e ela tem dos 2 critérios de Rotterdam, a gente pode fechar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. E a gente tem também uma condição que a gente chama de hiperandrogenismo idiopático, ou seja, a mulher tem hiperandrogenia, aumento dos androgênios, mas tem ovulação normal e ovário normal ao ultrassom. Então eu não posso falar que ela tem síndrome dos ovários policísticos, eu vou falar então que ela tem um hiperandrogenismo idiopático.
Essa mulher, como eu comentei, geralmente é uma mulher clássico. Claro que a gente tem síndrome dos ovários policísticos em mulheres magras, mas o clássico é encontrar síndrome dos ovários policísticos em mulheres obesas, mulheres com resistência à insulina. Então essa mulher, ela tem um risco cardiovascular maior. Então hoje o que se recomenda, né? Como é que a gente vai avaliar o risco cardiovascular dessas mulheres? Então a gente vai avaliar pressão arterial, IMC e circunferência abdominal em todas as consultas, sempre que ela aparecer a gente vai avaliar. O perfil lipídico a cada 2 anos ou se ela tiver aumento de peso. Fez um perfil lipídico, na próxima consulta ela aumenta o peso, a gente repete o perfil lipídico. E o teste de tolerância oral à glicose que a gente vai fazer naquelas mulheres com obesidade, com história familiar de diabetes, com história pregressa de diabetes gestacional e nas mulheres com mais de 40 anos e, claro, com a presença do ovário policístico. Ou naquelas mulheres que ganharam peso. Tá? Então a gente vai fazer também um rastreamento para diabetes. E como é que a gente vai tratar essas mulheres? Então, se é uma doença que está relacionada à resistência à insulina, e o principal determinante da resistência à insulina é a gordura visceral, essa paciente ela tem que perder peso. A gente recomenda a perda de 5 a 10% a curto prazo e, se possível, cronicamente, uma perda de 10 a 20% do peso inicial. Para algumas mulheres, a cirurgia bariátrica é uma boa opção, então aquelas mulheres com IMC maior que 35, mais comorbidades, ou na mulher com obesidade mórbida, a gente pode fazer cirurgia bariátrica com boa resposta também na resistência à insulina e, consequentemente, na melhora do ovário policístico. Naquelas mulheres que têm queixas estéticas pelo hiperandrogenismo, então hirsutismo, acne, a gente pode usar medicamentos tópicos ou orais. Então, por exemplo, um medicamento tópico que a gente pode usar é a eflornitina, quando a gente tem hirsutismo, para diminuir os pelos. Os retinoides e antibióticos para as acnes, por exemplo, um dos retinoides, né, a isotretinoína, pode ser usado então para melhorar a acne, e o minoxidil para a alopécia. Então seria mais medicamentos que não estão atuando na fisiopatologia da doença. É mais o tratamento estético para melhorar, né, principalmente os sintomas do hiperandrogenismo. Como é que a gente pode diminuir os níveis desses androgênios? Aí a gente já vai tratar, né, o hiperandrogenismo de uma forma mais concisa. Então, como que a gente vai diminuir os níveis desses hormônios? A gente pode usar contraceptivos. Qualquer anticoncepcional pode ser usado no tratamento do ovário policístico, mas talvez o mais interessante seria usar anticoncepcional, um contraceptivo que tenha na sua composição um antiandrogênico, como por exemplo a ciproterona. A gente pode usar também a espironolactona. Espironolactona a gente usa muito na insuficiência cardíaca, mas ele também tem um efeito antiandrogênico. Mas lembrar que a espironolactona ela é teratogênica, ela pode causar problema para o feto, principalmente se for um feto masculino. Então a gente geralmente só usa espironolactona na mulher usando o contraceptivo. E a gente pode até associar os dois, contraceptivo com espironolactona. A gente também tem a flutamida, que a gente pode usar para diminuir os níveis androgênicos. Os inibidores da 5-alfa-redutase, principalmente no tratamento da alopécia. E a isotretinoína no tratamento da acne. A metformina, então, a gente pode usar também. Lembrar que a doença ela está relacionada à resistência à insulina e a metformina é um excelente sensibilizador periférico da insulina. A metformina, então, ela, além de reduzir a resistência à insulina, ela também contribui para a perda de peso, então é um remédio que pode ajudar nessa questão da perda de peso, melhora o perfil metabólico, melhora os níveis de androgênios e pode ajudar na regulação do ciclo menstrual. Então, geralmente, é usado naquelas mulheres que querem engravidar, que têm ovário policístico e querem engravidar, então a metformina ela pode ajudar nesse sentido de melhorar a fertilidade e também naquelas mulheres que têm algum tipo de alteração de glicose, ou uma glicemia de jejum alterada, uma intolerância à glicose ou até mesmo no diabetes. O tratamento da oligoanovulação, ou seja, aquela mulher que não está ovulando. Se aquela mulher não quer engravidar, a gente vai usar o anticoncepcional,
ou um progestágeno para regular o ciclo menstrual. Esse progestágeno ele pode ser contínuo ou cíclico, né? Então a gente vai usar, por exemplo, a pessoa vai usar 10 dias por mês, e aí ela vai menstruar todo mês. E naquelas mulheres também que não querem engravidar, a gente pode usar o dispositivo intrauterino à base de levonorgestrel, né, que seria o Mirena. Então, se a mulher não quer engravidar, a gente vai usar um contraceptivo, ou Mirena, ou um progestágeno. Agora, se ela quer engravidar, ela vai ter que fazer um tratamento para engravidar, ou um medicamento para induzir a ovulação, ou até mesmo fazer fertilização in vitro, né? Então, por exemplo, um indutor da ovulação que é muito usado é o clomifeno. Então, vamos fazer algumas questões. Uma paciente de 18 anos, menarca aos 11, há 1 ano apresenta ciclos menstruais oligomenorreicos com períodos de amenorreia e hirsutismo ao exame. Para caracterizar a síndrome dos ovários policísticos nessa paciente é necessário confirmar a presença de acantose. A acantose é um sinal de resistência à insulina, mas não fecha o diagnóstico. Confirmar a presença de obesidade e hiperinsulinemia são 2 achados típicos da síndrome dos ovários policísticos, mas não, a gente não vai usar para o diagnóstico. Excluir outras causas de oligomenorreia e hiperandrogenismo, com certeza. Então, se você suspeita de síndrome dos ovários policísticos, a gente tem que afastar outras causas de hiperandrogenia, hiperandrogenismo e de alterações menstruais e usar os 3 critérios de Rotterdam. Então, a letra C é a alternativa correta. A síndrome dos ovários policísticos, podemos afirmar a visualização de microcistos ovarianos múltiplos a ultrassom é suficiente para estabelecer o diagnóstico? Não. Lembrar que mulheres jovens, saudáveis, qualquer mulher pode ter ovário micropolicístico sem ter a doença. A gente então tem que ter o ovário micropolicístico mais hiperandrogenismo ou oligomenorreia, né, a alteração do ciclo menstrual. Aumento dos androgênios leva ao aumento do estradiol por ação da aromatase? Sim. Então, o estradiol ele é formado a partir da testosterona, dos androgênios. Então, quem que converte a testosterona em estradiol? São as aromatases. Então, ao aumentar o androgênio, acaba ativando a aromatase e aumentando a produção de estradiol. Androgênios aumentados, além da diminuição de SHBG, que é o transportador dos hormônios sexuais. Eleva a testosterona livre e o hirsutismo? Com certeza. Então, aumentou o androgênio, eu vou ter menos SHBG e isso vai fazer com que a minha testosterona livre fique mais alta. Porque quando a testosterona ela está ligada a SHBG, ela não tem ação nenhuma. A testosterona ativa é a testosterona livre, aquela que não está ligada a SHBG ou a albumina. Se eu tenho menores níveis de SHBG, eu vou ter mais fração livre do hormônio, mais testosterona livre. Então a alternativa correta é a letra B, 1 e 2 estão corretas. São comuns em pacientes com síndrome dos ovários policísticos, exceto infertilidade, sim. Anovulação, com certeza. Obesidade e hirsutismo, com certeza. Artrose não tem nada a ver, né? Em relação à síndrome dos ovários policísticos, assinale a alternativa incorreta. Representa a principal causa de hiperandrogenismo e hirsutismo na mulher? Sim. Lembra que eu falei que hoje ela é considerada talvez a principal doença metabólica e endócrina das mulheres em idade fértil? Então é a principal causa de hirsutismo e hiperandrogenismo na mulher. Resistência à insulina, hiperinsulinemia e dislipidemia pode ser observada frequentemente? Sim. Então o principal fator fisiopatológico é a resistência à insulina. O hiperandrogenismo observado na síndrome do ovário policístico é essencialmente de origem ovariana? Com certeza. A atividade da 5-alfa-redutasa presente na pele não tem influência no aparecimento do hirsutismo na síndrome dos ovários policísticos? Então, ele tem influência sim. Cerca de 1/3 dos pacientes com SOP apresenta hiperprolactinemia? Sim. Então, assim, uma das causas de hiperprolactinemia secundária é a síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente tem como causa secundária de hiperprolactinemia uso de medicamento, hipotireoidismo, doenças renais, doenças hepáticas e a síndrome dos ovários policísticos. Na síndrome dos ovários policísticos, a associação com déficit na produção de insulina, pelo contrário, geralmente a gente tem aumento na produção de insulina. A relação LH-FSH é maior que 3?
Geralmente não, né? Está errada também. Os ovários apresentam dimensões normais. Lembra lá que eu falei que a gente tem geralmente um ovário aumentado de tamanho com a presença de micropolicísticos? A ocorrência de 2 picos de LH, não, às vezes a gente não tem nenhum, né? Já que a mulher não ovula. Os ciclos menstruais são irregulares? Sim. Então essa ficou fácil porque a letra E está muito correta, né? Então na síndrome dos ovários policísticos, o achado clássico são ciclos menstruais irregulares. Mulher de 25 anos, obesa, queixa-se de irregularidade menstrual e aumento dos pelos há 10 anos. Assinale a alternativa correta. O diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos será estabelecido após exclusão de outras causas de anovulação ou hiperandrogenismo? Com certeza. Então, se eu suspeito de síndrome dos ovários policísticos, eu vou usar os critérios de Rotterdam. Daqueles 3 critérios, a mulher tem que ter 2 e sempre afastar outras causas. Então, a letra A é a alternativa correta. Sobre a síndrome dos ovários policísticos, assinale a alternativa correta. É causa infrequente de oligoovulação? Não, é causa frequente. A paciente com síndrome dos ovários policísticos raramente apresenta sinais de hiperandrogenismo, é um achado clássico da doença, né? As mulheres com síndrome dos ovários policísticos estão sob risco de hiperplasia endometrial? Com certeza, tanto de hiperplasia como câncer de endométrio. As pacientes com síndrome dos ovários policísticos não apresentam resistência à insulina? Pelo contrário, o principal mecanismo fisiopatológico é a resistência à insulina. O tratamento cirúrgico deve ser a primeira escolha? Não. Né? Então, o tratamento medicamentoso é a primeira escolha. Então, a letra C é a alternativa correta. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.